O propósito de vida. Então, lembram-se que na aula anterior, na primeira aula, falamos sobre as 3 dimensões do ser e falamos sobre o ter, o fazer e o ser, né? E dissemos até que as pessoas normalmente tentam construir isto de fora para dentro e a forma certa de construir esta equação é de dentro para fora. Primeiro assumirmos aquilo que somos e descobrirmos realmente aquilo que somos. Depois aquilo que fazemos tem que ter a ver com a nossa paixão, tem que ter a ver com aquilo que de facto são as nossas preferências pessoais, e aquilo que temos acaba por ser uma consequência do valor que nós acrescentamos a outras pessoas. A questão do propósito também se deixa muitas vezes enganar por causa destas 3 questões. Porque nós achamos que o nosso propósito é conseguir alcançar coisas materiais ou fazer coisas materiais. E o nosso propósito, no meu entender, tem que ter a ver com aquilo que nós realmente somos. O nosso propósito não pode ser muito mais, ou tem que ser à partida, assumirmos quem realmente somos. E viver. O propósito da vida é a vida. E isso basta, ou pelo menos devia bastar. Sim, o propósito da vida é a vida. E o que é a vida? Se repararem na natureza, tudo aquilo que não está a crescer está a morrer. Portanto, um dos nossos propósitos, um dos propósitos da vida é nós crescermos. E crescermos enquanto pessoas. Não é tanto em termos de bens materiais. Também pode ser, mas é importante que esta mudança venha por dentro, sim? Até porque, como falamos na última aula, quer dizer, não há muita possibilidade de nós termos abundância em termos financeiros se nós não temos segurança daquilo que somos, sim? Isso não é sustentável, sim? Então, para construirmos as coisas de uma maneira sustentável, nós temos que assumir o nosso propósito e assumir que o nosso propósito é crescermos individualmente e sermos cada vez mais quem nós somos, quem nós próprios somos. Sim, é voltar um bocadinho à nossa essência, voltar a casa, não é? Como eu costumo dizer. Essa questão do propósito de vida, muitas vezes há muitos autores asiáticos e orientais que falam do propósito de vida como um objeto da ganância, não é? Porque ter coisas, fazer coisas. Eu acho que então o propósito de vida tem que ser algo que nós gostamos de ser, algo que nós queremos ser, e então desenvolvermos-nos nessa área. Sim? Então o propósito de vida vai ter 3 grandes níveis. Sim? E aqui faço mais 3 círculos. Sim? Então, primeiro eu. Sim, o propósito de vida tem que ser manifestar-me a mim próprio. Depois eu com os meus. E depois eu e todos. Isto aqui já não chamo propósito, eu chamo a missão. E a nossa missão é assumir o propósito. Aliás, a nossa missão, o que é que a nossa missão tem a ver com o propósito? O propósito de vida é para a vida inteira, é por toda a nossa vida. A missão é a curto prazo, é no agora, já. Quais são as minhas missões agora? Tá bem? Então, eu tenho que descobrir qual é a minha missão a partir de mim próprio, que é autorrealizar-me, estar com os meus e depois todos. E nós temos que, então, como é que eu me vou realizar? Lembram-se da pirâmide das necessidades do Maslow? Sim, então, vamos então organizar ela numa pirâmide um pouco mais simples, com 3 níveis. Sim? Então, o primeiro nível seriam as necessidades. O segundo nível seriam os desejos. E o terceiro nível seriam os valores, as causas. Sim? Então, nós só estamos inteiramente realizados quando nos realizamos congruentemente nestes 3 níveis. É preciso que haja congruência entre os nossos valores, os nossos desejos e as nossas necessidades. Porque se estes níveis não estiverem alinhados, nós não vamos estar bem connosco próprios, não é? Se eu tenho um desejo, mas eu acho que de atingir alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, se eu tenho um sonho, não é? Imagina que eu tenho um sonho de ter independência financeira, mas eu acredito e os meus valores são muito mais conservadores e eu acho que as pessoas ricas são más pessoas, não é? Que ninguém ganha dinheiro honestamente, que as pessoas que têm mais posses são pessoas desonestas. Então, no fundo, o meu desejo de ter maior abundância financeira está a colidir com os meus valores, porque eu não quero ser desonesto.
Sim, então isto tem que estar alinhado congruentemente. E só assim é que eu me consigo manifestar. E só assim é que eu consigo, de facto, crescer e realizar-me enquanto ser humano. Faz sentido? Está a fazer sentido? Então, como é que eu vou encontrar o meu caminho? Sim? Como é que eu vou encontrar o meu caminho? Há tantas pessoas que me procuram e que me perguntam, mas afinal, como é que eu encontro o meu caminho? Sim? Então, pensa naquilo que farias se não tivesses medo. Se não tivesses medo da culpa, se não tivesses medo da rejeição, se não tivesses medo do abandono, se não tivesses medo de ser humilhado, se não tivesses medo de ser traído. Sim? Normalmente isso é aquilo que há de mais genuíno. E é preciso ouvirmos a nossa voz interior, a nossa voz interna. Na verdade, todos nós sofremos muito com os processos de socialização, não é? Desde a infância, desde a primeira infância, nós recebemos muitos valores e muitas crenças dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa família nuclear, dos nossos tios, etc. E depois isto vai-se acumulando cada vez mais camadas, não é? Depois, entanto, entramos na escola, vamos recebendo também crenças dos colegas, de alguns colegas, agora com tantos meios de comunicação, vamos recebendo também esta exposição cultural, e quando eu falo de cultural é a exposição a meios sociais, à socialização, no fundo vamos absorver crenças e valores, e crenças sobretudo, que é isso que mais nos limita, de várias pessoas, sim, então muitas vezes então torna-se uma manta de retalhos, né? Porque nós herdamos crenças ou absorvemos crenças de muitas influências e é preciso então libertarmos-nos dessas crenças para ver qual é a essência pura, o que é que eu faria se eu não tivesse medo, e isso então normalmente é assim que nós conseguimos ouvir o nosso caminho, sim, é conseguir perceber o que é que nós faríamos se não tivéssemos medo, o que é que seria realmente importante para nós. Então, normalmente as pessoas que se perdem, como eu disse na aula 1, são pessoas que seguem, por alguma razão, seguem outras pessoas, não é? Porque não querem ser abandonadas, porque, lá está, são carentes, são inseguras. E isso tem a ver com o estilo de vinculação que se adquire na primeira infância. As pessoas não têm que se sentir culpadas por isso. Tá bem? Se tu te sentes isso, se tu és uma pessoa insegura, ansiosa, que sentes que tens que agradar a toda a gente, etc., não te sintas culpado por isso. Aceita isso, sim, então é só um feedback, ou seja, é só o que é. Então podemos mudar isso, mas a primeira coisa para podermos mudar, para podermos transformar uma situação qualquer, é nós aceitarmos a situação real, tá bem? E a situação real é que, ok, há muitas pessoas que são inseguras e todos nós temos inseguranças, mais ou menos, sim? Mas o que é certo então é que quando nós somos muito inseguros e acabamos por tentar agradar a toda a gente, nós vamos agradando a este e àquilo, então vamos nos deslocando, as nossas escolhas vão sendo em função daquilo que nós achamos que vai alcançar as expectativas dos outros e então muito rapidamente nós nos perdemos, não é? Ou seja, nós damos connosco perdidos. E não raras vezes, o que acontece sempre mais cedo ou mais tarde, é que as pessoas que nós seguimos acabam por desaparecer, acabam por nos abandonar. Não é? Então, às vezes nós até as perseguimos, mas isso seria outra questão. Então, a questão é que nós acabam por nos abandonar e ao abandonar-nos, deixam-nos ficar perdidos. E é por isso que muitas vezes há muitas pessoas que se dizem perdidas e que não sabem qual é o seu caminho. E que, sim, porquê? Porque absorveram tantas crenças de como é que se devia ser, como é que se devia fazer, como é que se deviam comportar, o que é que deveriam ter, e etc., que nem sequer percebem o que é que realmente é os seus valores, porque no fundo está muito ruído nas suas cabeças, não conseguem compreender quais são os seus valores, não conseguem perceber quais são os seus reais desejos e os sonhos, quando as pessoas falam de sonhos, na verdade está neste nível dos desejos, não é? O sonho é, por definição do Carl Jung, uma forma de manifestação do desejo, e as necessidades que são necessidades individuais e próprias dos indivíduos. Vimos também as questões das necessidades ligadas às funções da psique, e todos nós temos formas de organizar a nossa psique diferente. Todos nós temos as 4 funções, mas todos nós temos uma graduação diferente de cada uma das funções. Por isso, é muito difícil para mim compreender as necessidades de outra pessoa. Sim, eu posso aceitar, mas compreender eu se calhar não consigo compreender. Porque
eu não estou lá, eu não tenho aquela fusão, não é, daquelas necessidades. Claro que com a experiência que tenho ao nível do desenvolvimento pessoal, para mim pessoalmente já se torna fácil. Mas para as pessoas comuns não é fácil. Então nós achamos sempre que os outros deviam ser como nós, não é? Então, e depois não são, e depois há muitos atritos, e depois entretanto há muitas críticas, e lá está. Desperta-nos então os nossos medos, e o medo da crítica, o medo da rejeição, o medo do abandono, e nós ficamos sequestrados pela amígdala, e mais tarde falamos sobre isso, sim? Então, por outro lado, é preciso deixar de ser egoísta, e depois mais à frente vais perceber isto melhor, sim? Porque muito do nosso sistema mental está organizado para a sobrevivência. E mesmo a questão de nós não querermos ser abandonados é um ato de egoísmo. E o egoísmo aqui não significa querermos ser melhor que os outros ou queremos passar por cima dos outros, nada disso. É querermos sobreviver a todo custo, sabes? Então acabamos por sacrificar aquilo que é importante para nós próprios por egoísmo. Parece um bocado idiota, mas à frente tu vais compreender melhor, sim? Então, há muitas pessoas também que me perguntam sobre a questão do propósito e há dois princípios que eu gosto de utilizar. Um dos princípios que eu gosto de utilizar é o princípio da tripla convergência. E vamos falar só deste, que é para abreviar. Sim? Então, tripla convergência. Vamos fazer 3 círculos. Aquilo que eu gosto de fazer. Quais são as coisas que eu gosto de fazer? Quais são as áreas que eu gosto? Quais são as áreas em que eu gostava de crescer, de adquirir mais competências? Não é? Por exemplo, quando eu comecei com esta profissão, quando eu me entreguei a esta profissão, quando eu me entreguei à formação para esta profissão, que foi um processo longo, eu sabia que gostava de desenvolvimento pessoal, eu gostava de pensamento, eu queria, não tinha ainda as competências, mas eu queria desenvolver competências para isso, sim? Isto é aquilo que eu gosto de fazer. A outra área é aquilo que eu consigo fazer. Sim? Que eu consigo fazer. Que eu sei fazer. Aquilo que tem a ver com as minhas competências. Sim? E outra área é a área que tem um valor. Valor para outras pessoas, sim? Então, quando eu junto aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu tenho capacidade, sim? Então, isto aqui vamos lhe chamar a paixão, sim? Aquilo que eu tenho paixão de fazer ou de aprender, aquilo que eu tenho competência. E aquilo que tem um valor, como é que eu podia chamar aqui? Aquilo que pode ser o meu contributo. Aquilo que é a minha contribuição para os outros. Então, quando eu consigo encontrar um ponto de encontro entre aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu consigo fazer e aquilo que tem um valor para outras pessoas, então eu encontro um propósito de vida viável. Sim? Neste ponto da tripla convergência. O que é que acontece se eu só gostar de fazer e pensar, ou seja, se eu fizer uma coisa que eu tenho muita paixão e eu quiser de facto acrescentar um valor aos outros? Sem a competência ninguém me vai dar crédito, não é? Sim? Eu posso gostar muito do desenvolvimento pessoal. Se eu não tiver as competências, ninguém me vai dar crédito. Eu posso gostar muito de, sei lá, de decoração ou de trabalhar com crianças. Se eu não tiver competências, ninguém me vai dar crédito. Se eu tiver orientado só àquilo que eu consigo e àquilo que eu gosto, sim, ninguém me vai pagar por isso. Portanto, eu se calhar vou ser muito feliz, vou ser muito bem realizado, só que vou ser pobre. Então vem a questão das necessidades mais básicas e lá estraga lá essa felicidade. Portanto, no fundo, acaba por nos acordar. Sim? Está a fazer sentido. Então nós precisamos de encontrar alguma coisa que nós gostamos de fazer, que nós conseguimos fazer, que nós temos competências ou que podemos adquiri-las e que tenham um valor para outras pessoas. Sim? Quanto maior é o valor que nós acrescentamos às outras pessoas, maior é o valor que nós temos de retorno. Quanto maior é o valor que nós acrescentamos para outras pessoas e quanto maior é o número de pessoas a quem nós acrescentamos valor, maior é o nosso retorno. Está a fazer sentido? Tripla convergência.
Então é preciso ser prático. Também não basta eu dedicar-me àquilo que eu gosto. Não basta dedicar-me àquilo que eu sei. Não basta dedicar-me àquilo que tem um valor para outras pessoas. Para eu viver alinhado com o meu propósito, é preciso, de facto, que eu tenha estas 3 condições. O Ikigai ainda acrescenta outra, mas depois falamos nisso noutra altura. Sim, então, estas 3 grandes condições. Aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que é a minha paixão, aquilo que é a minha competência e aquilo que é a minha contribuição para os outros. Sim?